Vamos ter tempo. Pós-debate a gente pergunta. Tem uma hora, já sei que você vai perguntar. Não, é um bate-tudo. Vamos lá, estamos no ar. Daqui a pouco apareceu o nosso primeiro Amigos do Esporte para dar uma boa noite pra gente. Temos aqui. Temos amigos ouvintes. Opa, ó, nosso estagiário Rodrigo Moisés. Depois lembra de contar a história do irmão do Rodrigo. Então é isso aí, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2019. Depois de 2 semanas aí de ausência por motivos profissionais, estamos de volta para trazer o Troféu Debate, falar um pouco da rodada. E hoje, né, como você que está nos acompanhando pelo Facebook na live já sabe que temos um convidado mais do que especial, anunciamos nas redes sociais hoje, para bater um papinho com a gente. Ele que é graduado em Educação Física pela Univale, iniciou no Avaí em 2004 como treinador da equipe Sub-15, depois trabalhou no departamento de registro do clube de 2006 a 2011, ano em que assumiu a coordenação das categorias de base do Leão da Ilha. De lá para cá são quase 50 títulos, contando apenas as categorias infantil, juvenil e júnior, mais de 10 atletas do Avaí convocados para seleções de base, além das maiores vendas da história do clube. Ele que também é membro da Comissão de Desenvolvimento das Categorias de Base da CBF, uma comissão montada com 10 coordenadores da base do futebol para sugerir melhorias para o processo de formação. E desde agosto aí também acumula a função de coordenador de futebol do Avaí, após a saída do Jocely. Diogo Fernandes. E aí, Diogo, boa noite. É um prazer te ter aqui com a gente. Boa noite, Rafa. Obrigado pelo convite. Mais pertinho do microfone, Diogo, por gentileza. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? Hoje vamos conversar um pouquinho do Avaí, algo que a gente tem muito em comum. É isso aí. Então, para bater esse papo com a gente aí, com o Diogo, aqui ao meu lado a Fernanda Chu, de volta depois de férias na Europa, né? Foi fazer estágio lá com algum treinador, aquele pessoal tipo Muricy Ramalho, fica 15 dias, né? O Barcelona. Não, com o Lineker lá na BBC, lá. Que agora eu virei comentarista, agora não é mais. Sim. Aliás, Diogo é um grande especialista em futebol feminino também, se quiser depois. A gente pode conversar sobre. Aliás, vai começar o campeonato dia 20. Campeonato estadual, apenas 4 clubes, sendo que 2 são do próprio Kinderman. Um deles sempre. É o Avaí Kinderman ou não? Ou vai ser só Kinderman? Eu pedi informações e até agora não me repassaram. A princípio, pelo que eu estou vendo, é só Kinderman. Mas eu não sei se é o mesmo esquema do brasileiro, que o nome só sai Kinderman, porque a vaga é deles. E o Avaí entra ou não sei. Enfim, boa noite, Diogo. Prazer te ter aqui com a gente. E falar da base sempre é um privilégio, né? Afinal, é o futuro do futebol aí mundial. Não tem time que não olhe para a sua base ou tente trazer jogadores para explorar isso tanto economicamente como realmente no futebol do próprio clube. Então é isso, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. É isso, essa foi a Fernanda, quem está com a gente também, o Felipe Silva, também vai revezar aí o microfone com a Fernanda. E aí, Felipe, boa noite, prazer te ter de volta aqui com a gente. Pois é, boa noite, Rafael, boa noite, Fernanda, boa noite especial ao Diogo, nosso convidado aqui hoje à noite. Diogo, que obviamente não vai lembrar de mim, mas eu conheço ele desde o tempo que ele era atacante do Canto do Rio, que eu era repórter do Jornal Notícia, a gente cobria o futebol amador, né? Fazia duplo de ataque com o Nandinho, Nando, uma coisa Sim, assim. Nandinho. Vocês ganharam a Interligas aqui, quando ganhou o Cachoeira, eu lembro. Então eu conheci o Rafael nessa época também. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui, e hoje vamos bater um papo bacana aí sobre a base do Avaí, né? Que o Diogo tem trabalhado aí nos últimos anos, também acho que um pouquinho sobre o profissional também, já que o Diogo agora está envolvido também, né, com o futebol profissional. É isso, apresentada a mesa, está nos bastidores aqui o Vinícius Belo, né, tá finalizando aí a coluna de amanhã, em breve teremos novidades, também daqui a pouco vai participar aqui com a gente. Diogo, já iniciando aí esse papo, né, Avaí numa situação bastante complicada aí no Campeonato Brasileiro, mas talvez a coisa mais positiva que a gente tenha notado aí nesses últimos tempos é a gurizada da base que tem resolvido aí os jogos. A gente tem falado aqui constantemente de que o Avaí contratou bastante gente e quem está jogando de fato é a gurizada da base, e isso a gente reflete nesses números aí da categoria de base.
Conta um pouco da tua trajetória, né? Como é que tu chegasse no Avaí e esses frutos aí que a gente está colhendo são por acaso? Como é que é o trabalho da categoria de base do clube? Então, Rafael, eu comecei num projeto, né, na qual também tu fez parte, né? O Rafael foi meu atleta e depois professor da Escolinha do Canto do Rio. Iniciamos um trabalho em 95, onde a gente jogava muito contra o Avaí Figueirense, o campeonato cidadino, que ainda existe, né? Da qual o Avaí é finalista dessa edição. Nos próximos finais de semana vai ter a final do campeonato. E diante de vários jogos, né, contra Avaí e Figueirense, a gente já teve até títulos, né, em cima de... A própria geração do Rafael conquistou o Municipal em cima do Figueirense, né? Uhum. E dentre essas competições surgiu o convite para trabalhar no infantil do Avaí em 2004. Posteriormente eu fiquei 2 anos, depois eu saí por uma opção, né? Eu troquei de área, eu recebi o convite para trabalhar na área de registro e achei mais interessante naquele momento por entender que algumas situações que estavam sendo feitas não era mais ou menos o perfil de trabalho que eu entendia, né? E aí fui para o departamento de registro, onde trabalhei muito próximo do diretor de futebol, né? De todos os diretores de futebol do profissional e ajudando o supervisor na época, né? E acumulando essas funções de registro e também supervisão. E até que em 2011, o atual diretor de futebol, Mauro Galvão, me convidou para tocar as categorias de base. Era uma situação que eu também não gostaria pelo projeto que tinha lá, né? Do Canto do Rio, e aí tive que abrir mão. E aí, depois que a gente optou em aceitar o convite de tocar as categorias de base, a gente botou como prioridade e estamos tocando até os dias de hoje. Peraí, Felipe, antes do Felipe começar, tem que fazer o jabá aqui, né? Acabei esquecendo, 2 semanas sem participar. Para quem está procurando ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. It's Coworking, esse espaço aqui que nos recebe, que agora tem o plano cartão pré-pago aí de fidelidade, então ele fornece uma série de benefícios e também desconto em até 10 vezes no cartão para quem quer alugar tanto uma sala de reuniões quanto um espaço de trabalho individual. Então o pessoal pode acessar o itscoworking.com.br ou ligar no 3375-0040 para saber mais sobre os planos aqui do It's Coworking. Felipe. Aproveitando o gancho já daqui, puxar esse assunto da base, que é uma pergunta a fazer para o Diogo, que é uma impressão que eu tenho até como torcedor acompanhando, é que nos últimos 5 anos, principalmente, o Avaí tem lançado mais jogadores para o time de cima, né? Aproveitado mais jogadores, né? Tanto para o time como para o mercado também, né? Tem feito boas vendas, o Gabriel um exemplo, o Guga, se o Atlético Mineiro pagar, foi uma boa venda também, teve o Rômulo para fora, o Rafinha, Yuri, foram vários jogadores para o exterior também. E a impressão que eu tenho é que um pouco antes disso, dos últimos 5 anos, um pouco antes, era mais esporádico isso. Surgiu o Renan, o goleiro, né? Daqui a pouco, mais atrás surgiu o Jardel, o zagueiro. Nos últimos 5 anos isso é o tempo todo. Tem jogador subindo, agora o Jonatas, o Caio Paulista, esse ano. Nesses 8 anos, né, acho que é o que tu pode falar, né, sobre a base, nesses 8 anos, houve alguma mudança de metodologia na base? O que explica esses bons resultados, né, da base do Avaí nos últimos anos? Então, assim, a metodologia ela não mudou, né? O que mudou de fato foi a aceitação do atleta mais jovem na equipe principal. E de fato não é uma situação assim tão simples, porque tu concorre com o mercado, né? Com a questão da contratação. E sempre, né, existe uma questão de apostar, né? Pô, quanto eu posso apostar? Então, se a gente fosse falar para o torcedor do Avaí, há 30 dias atrás que o Avaí iria lançar o Jonathan, ninguém iria apostar no Jonathan, né? Iria certamente pedir uma contratação. Então esse convencimento teve que ser no dia a dia, teve que ser junto aos diretores, junto ao gerente do profissional, para que tivesse um olhar também para isso, né? Não é só também os meninos, mas esse equilíbrio. E no momento que os meninos foram correspondendo, foram abrindo as portas para os demais, né? Então, a metodologia ela é a mesma. O que mudou foi o olhar, né? E talvez os próprios treinadores da base que também foram saindo, foram também facilitando essa aceitação, né? A gente teve o próprio Emerson Maria, né? Que ele saiu dos juniores para a equipe profissional. Saudades. O próprio
Emerson Nunes, né? Boa sorte ao Maria no próximo jogo. Inclusive. Em especial no próximo jogo. O próprio Emerson Nunes, né, que também fez esse trabalho na base com a gente, depois migrou para o profissional, o Raul Cabral. Então, o Avaí começou não só a formar jogadores em casa, mas também os profissionais, né? Então, hoje, tirando o Valentim e o auxiliar técnico, o Fernando, todos os profissionais passaram pela base do clube. Desde o Ortiz, preparador físico, começou no infantil com a gente, né, e hoje é o preparador físico principal, ao Pedro, que é o fisiologista, o preparador de goleiro Croda, que hoje está na Chapecoense, mas já tem um sucessor que é o Anderson, que também iniciou nas categorias infantil do Avaí. Ou seja, o Avaí foi também formando esses profissionais e ficou um legado, né? E aí esse caminho do jovem começou a ficar um pouco mais facilitado. Fernanda. Nessa linha, né, que tu falou da torcida, da aceitação, talvez, principalmente esse ano, pelos resultados não estarem vindo, eu vejo um clamor, até mesmo assim, tu citou o Jonathan, mesmo antes dele lançar, eu já vi um clamor chamando por ele. Porque a gente via Brenner, que foi contratado acima, com salário de 3 dígitos, não rendendo absolutamente nada, tirando o primeiro jogo que ele fez. E aí tu via Caio Paulista, que alguns jogos já tinha resolvido alguma coisa, e os meninos jogando, o pessoal sempre pede o Luan, independente dele dar resultado ou não em campo. É incrível como o pessoal pede o Luanzinho. E eu via isso também no Jonathan. Então a gente fica muito feliz até por estar dando o resultado, né? Infelizmente não nos números, não na pontuação, mas em campo ele vem se apresentando bem. E eu acho que a torcida do Avaí entendeu um pouco isso, de que a gente precisa pegar na base, a gente tem em casa, então se a gente não deve fazer loucuras, então não devemos, né, sair gastando e contratando só por contratar. Coisa que talvez aconteceu esse ano, e aí a gente pode entrar na questão de planejamento. E quanto ao Valentim, eu queria te perguntar, ele olha realmente para a base, ele acompanha o trabalho lá? Agora que tu também está mais próximo do profissional, o que tu está achando do trabalho dele no Avaí? Então, com relação ao trabalho do Valentim, né, obviamente que o torcedor ele vai ficar muito preso ao resultado final, né? Então a gente também tem essa compreensão. Mas é um trabalho muito bom. A gente tem algumas situações que já foram mencionadas, né, desde o presidente, Marquinhos, o próprio Evandro, né? Que reconheceram que talvez o elenco não ficou à altura da competição. Então, esses tipos de situações acabam tirando o olhar de todas as outras situações positivas do clube, né? Desde o trabalho da gestão do presidente, desde o próprio treinamento do Valentim, que é muito bom, até os meninos mais jovens que precisavam de um suporte. Então, tudo isso fica para segundo plano porque o resultado não está vindo, né? E aí cabe a gente ter essa convicção de não atropelar esse processo dos meninos, entender que eles estão na batida correta, que vão dar muita alegria para o torcedor havaiano, né? Seja em breve, seja no futuro. Então, a gente está muito contente com esse processo da caminhada dos meninos, né? Em conjunto com o trabalho da comissão técnica, que também é bom. Mas aí tu vai questionar, né? Mas, como que é bom se a gente não ganha? Aí a gente tem que falar do todo, né? E normalmente, né, a cultura aqui do brasileiro quando não dá certo, a gente culpa o treinador. E nesse caso específico, não, ele não participou da montagem do elenco, né? A gente pode até debater uma situação ou outra, uma maneira de jogar ou outra, uma escalação ou outra, que faz parte, né? Se a gente for escalar o time do Avaí aqui, nenhum de nós 4 aqui vai escalar o mesmo time, né? Então também a gente vai se questionar um contra o outro. Então, em relação a isso, a gente está bem tranquilo, assim, convicto no dia a dia o quanto ele tem sido importante nesse processo. O que a gente precisa, e estamos trabalhando para isso, é que a gente possa elevar um pouco mais o nível da nossa equipe para que a gente fuja um pouquinho dessa instabilidade de sempre sobe, vai para a Série A e logo o time a ser cair, né? O time que pode cair. Então, a gente tentar criar uma estabilidade para que realmente a gente possa mudar de patamar. E hoje o Avaí está dentro do patamar dele, né? Qual o patamar do Avaí? É um time que tem disputado a Série B e tem buscado êxito de acesso, e um time que está disputando a Série A e tem ficado sempre na zona, né?
Então a gente tem que mudar o patamar do clube. Talvez a Série B fique um pouco pequena para a gente, que a gente não tenha conviver mais na Série B, e que a Série A a gente não seja o time a estar na zona, talvez um pouco mais acima, né? E isso eu acredito que o Avaí possa estar construindo em breve, pela maneira e a gestão que o presidente está fazendo. O Avaí hoje está ampliando os seus patrimônios, o Avaí está se estruturando, o Avaí, por exemplo, não fez nenhuma antecipação de cotas de TV como faz anos anteriores, o Avaí está com o salário rigorosamente em dia. Quando eu vou para esses aspectos extra-campo, que talvez não seja o primeiro olhar do treinador, mas para mim é o primeiro passo para o Avaí mudar de patamar, né? Então hoje a gente vê um Flamengo muito estruturado, fazendo contratações acima do nível do futebol brasileiro, mas a gente esquece que teve alguém que foi fazer um planejamento de gestão, que o Flamengo passou alguns anos sem conquista para hoje estar com um caminho mais sólido. Então eu acredito que o Avaí, em breve, vai ser muito forte, mesmo que o atual momento desportivo, e acrescento somente esse, é o calcanhar de Aquiles. É isso aí. Primeira rodada de perguntas aí pro Diogo. Vamos passar para quem está conversando com a gente aqui no chat, né? O Douglas da Palhoça, lá perguntando a música de fundo. Tá sem acompanhar a gente, né? Porque a gente já tirou a música de fundo já faz uns 10 programas. O Marcelo Conceição também, boa noite. Marcos Aldojan, encontrei ele no jogo lá, perguntou quando é que ia ter o programa. Também um abraço para ele. Ó, minha mãe mandando um abraço, um boa noite especial pro Diogo, papai do Pedro Henrique, né? Minha boa mãe. noite lá para dona Marília também. O Herbert Afonso, eu acho que ele é pai do Caio Paulista, ele sempre comenta aqui as coisas com a gente, botou aqui família Caio Paulista. Leonardo Luiz da Silva, boa noite, seus Daronco. Pô, cara, é isso, segunda-feira, vamos relaxar aí. Felipe Rodrigues aqui criticando o Igor Fernandes. O André Xavier perguntando, amigos, perguntem pro Diogo se no Avaí já aceitaram a Série B ou não. Diogo. Não, a gente não pode tirar a complexidade que a equipe está, mas a gente não pode entrar em campo derrotado, né? Então a gente tem que lutar, mesmo sabendo das dificuldades, porque qualquer atleta ou qualquer funcionário que vista a camisa do Avaí e não pense fazer o seu melhor, mesmo com as dificuldades, a gente não pode estar trabalhando dessa forma. Isso aí, o Vinícius Belo entrou, está aqui nos bastidores. O Jackson aqui pedindo fora Valentim, falando aqui de valores também. O Adi também entrou, Adi Júnior. Muito bom ver o Diogo Fernandes fazendo esse ótimo trabalho no Avaí. Mais uma cria de um instituto fazendo sucesso. Alberto Henrique Duarte Júnior. Sabe o que é, Diogo? Grande abraço. Não conheço. Alberto Henrique. Instituto da Educação. Do Instituto, ele botou, Vamos lá. Gustavo Costa pergunta até quando vai o contrato do Jonathan. Então, o Jonathan ele renovou o contrato até 21, né? Dezembro de 21, mas também já temos uma conversa para uma nova renovação. E o Inter tem um percentual dele, né? Isso, ele na base do Inter, né? A gente acabou fazendo uma negociação onde o Avaí adquiriu 80% dos direitos econômicos dele, deixando 20% para o Inter e não envolvendo valores, né? Então o Avaí não pagou nada para ter esses 80% do Jonathan. É isso. O Alberto pergunta aqui, Diogo, para falar um pouco do Tucão, se ano que vem ele sobe para o time principal. O Tucão fez o gol lá em Joinville, né? Isso, o Tucão é um menino de 17 anos, né? Também um grande atleta em potencial das categorias de base. Hoje ele já está jogando uma competição profissional, que é a Copa Santa Catarina. Apesar do Avaí estar jogando com uma equipe sub-23, né? Também de 23 ela não tem quase nada, ela é quase que um sub-21, né? A maioria dos meninos é até dos juniores, sub-20. E nesse final de semana jogaram 2 meninos de 17 anos, né? O Tucão e o Gaspar, que é um outro menino da categoria juvenil, que em breve o torcedor do Avaí irá conhecê-lo, que é um menino também de muito potencial. O Avaí já teve Biguaçu, Chapecó, Gaspar, agora vai ser todos os 295 municípios. Juninho Laguna, né? Diogo, todos os municípios. Existe um planejamento para esse time sub-23? Pergunto pelo seguinte, que tem um calendário já até razoável. Tem o Brasileiro de Aspirantes, tem a Copa Santa Catarina que o Avaí usa, o sub-23. Existe um planejamento de usar esse sub-23 como mais uma etapa de formação do jogador? Qual que é a ideia do Avaí com isso? Isso, então. A gente entende que parte do elenco do Avaí
tem que ser formado em casa, né? Então, a gente está dando rodagem para os meninos do 23 justamente para eles fazerem parte do elenco profissional e diminuindo o número de contratações. E acreditando no atleta que é formado dentro de casa. Então, às vezes, o torcedor olha alguns jogos da Copa Santa Catarina e o nível de dificuldade para eles realmente é altíssimo. Nós temos meninos de 17 anos jogando profissionalmente, às vezes pela primeira vez. Mas esse atleta, daqui a 1, 2 anos, ele já vai estar um pouco mais preparado, né, jogando em estádio, jogando contra torcidas adversárias, para quando estrear na equipe profissional não estrear tanto. Então, quando o Jonathan estreia no Maracanã, no primeiro momento, né, supostamente tranquilo, mas o Jonathan jogou esse ano o Campeonato Sub-20 e aspirantes, né? Então jogou contra Grêmio, jogou contra Santos, jogou contra Inter. Então ele se acostumou a jogar grandes jogos, mesmo que Sub-23, e quando vai para a equipe profissional não dá o impacto. E isso é uma situação que antigamente era amenizado com as preliminares, né? O atleta mais jovem ia jogando preliminar, ele ia se acostumando. E hoje, né, com a recomendação da CBF, não poder fazer preliminar, o atleta acaba jogando somente em CT e fica muito distante do público. E quando estreia no profissional, é um mundo totalmente diferente. É mais um fator, né? Além do adversário, além da diferença física, tem também uma diferença de ambiente do qual ele não está habituado. Exatamente. Agora, Diogo, a gente sabe que, né, para mim, eu sempre tive essa opinião de que a categoria de base é nessa linha, para tu formar jogador comum, vamos dizer assim, né? Para ter jogador para compor elenco, e nós tivemos provas e mais provas de jogadores nesse estilo. O Getúlio, né, para ficar um exemplo mais claro também, deu resultado na base, jogou no profissional, deu retorno técnico e foi vendido, né? Em tese, cumpriu aí o seu ciclo. Como que é a transição? Assim, tem muito menino que o Avaí botou o olho, esse aqui vai dar resultado, ele não rende, tem uns que às vezes não se leva muita fé e o guri resolve. Como que é feita essa transição assim lá dentro do Avaí? E aproveitando antes que o Diogo respondeu, o gancho do Rafael, além de perguntar, existe hora certa de lançar jogador? Existe assim, vocês têm assim um levantamento, qual é o melhor momento de lançar um jogador? Indo nessa linha do Rafael. Então, com relação a como era feito, né, dependia muito também do treinador, né? Então, cito o próprio Claudinei, um pouco mais paciente para jovens. Então, treinador do profissional. Isso, treinador do profissional. Acaba se recebendo até mais jogadores do que a normalidade. E alguns perfis que também não gostam de trabalhar tanto com jovens e acaba indo um pouquinho menos do que a quantidade, né? Então, por exemplo, o próprio Geninho é um treinador que gosta de trabalhar com jogadores mais experientes. Não existe o certo ou errado no modelo do treinador do profissional, e sim a convicção do clube, né? O que é importante para o clube. E nessa agora retomada, né, que a gente está podendo ter uma voz um pouco mais ativa em relação a essa situação de transição, os jogadores da base eles já vão fazer parte do planejamento do elenco. Então a transição deles é fazer já parte, né? Antigamente eles estavam na base e tinham que fazer uma transição para o profissional de acordo com a necessidade de posição, né? Normalmente, quando o jogador contratado não dava certo. Não rendia. E dependendo também do gosto do treinador, né? Uns que gostam mais, outros que gostam menos, se iam pedir uma segunda contratação ou se iriam olhar os meninos. E isso é uma situação que nós na base a gente não controla, né? A gente obviamente dá um feedback, a gente conversa, a gente sugere, mas a gente não tem autonomia para dizer, esse menino tem que ir ser lançado, né? E o momento, né, normalmente é quando as coisas estão ruins, né? Oposto ao que o menino precisa. O ideal seria o time numa condição favorável e tu lançando os jovens aos poucos. Isso seria o ideal, né? A gente tem feito agora esse planejamento da Copa Santa Catarina justamente para tirar esse peso e deixar os meninos já fazendo parte do elenco e, ao natural, eles irem tendo as suas chances. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Uns vão dar uma resposta no primeiro jogo, outros talvez vão dar no quinto, né? Outros talvez ainda precisam sair para pegar uma rodagem. A criação do 23 é justamente tentar fazer essa rodagem dentro da própria casa, né? Então, exemplo, o Koundé, Anderson Lopes e Rodinei, que está no Flamengo, são 3 atletas que a gente sugeriu eles primeiro saírem, rodarem um pouco, né, para depois retornarem, porque a gente entendia que tinham um potencial, porém não estavam preparados para o momento, né? E os 3, né, o Anderson Lopes e o Rodinei acabaram indo para o Marcílio Dias, e o Koundé foi para o Juventus de Araguá.
e posterior, todos os 3 voltarem e conseguiram jogar na equipe profissional do Avaí. Assim, tu tentando explicar um pouco melhor, seria a partir do ano que vem, então, precisamos de um lateral, mas já tem um da base e um titular, né? Vamos dizer assim, ou esse menino da base já vai ser contado como um daquele do elenco e não vai ser usado numa ausência de uma contratação que não deu certo. No caso, para vir amanhã, tem que ser melhor que o Caio Paulista. O Caio Paulista já faz parte, e assim com outros jogadores, no caso. Isso, ele já agora, esse Sub-23, que também vai ser uma plataforma do elenco do Avaí, nós não vamos precisar contratar jogadores para aquelas posições que a gente já tem em casa, porque a gente já conhece os atletas e sabe do potencial deles. Então a gente não precisa buscar informações deles. Nós já os conhecemos, né? Então esse caminho ele já fica encurtado. E as contratações, que porventura elas também necessitam ser feitas, elas vão ser para dar suporte a esses atletas mais jovens. Entendi. Fernanda, tem uma ponta aí? Tenho. Voltando um pouquinho no que tu falou da gestão do presidente, em tudo que está fazendo extra-campo, vamos dizer, eu acho que é unânime, a torcida concorda nesse ponto. A questão que ficou realmente esse ano foi no campo, na questão planejamento, que ou não teve ou foi muito errado. Não era novidade para a gente aqui, a gente sempre via falando essa questão de vamos contratar só para o brasileiro. Isso a gente vivia batendo aqui que não iria funcionar, porque é óbvio que o mercado inflaciona, e acontece o que aconteceu no Avaí. Deixando para trás o que passou, os erros que a gente já teve nessas 3 vezes que subimos, 2 vezes descemos e estamos a caminho da 3ª descida. O que o clube está fazendo para planejar já 2020, 2021? O Itais falando que, né, a gente às vezes precisa dar um passo para trás para poder ir para frente, cuidar das finanças, da gestão do clube, para poder, citasse até o Flamengo, para poder ir para frente e ficar se manter numa Série A. Gostaria de saber do que o clube está fazendo lá na questão de jogadores, de base, na questão do planejamento até do estadual, porque no Brasil inteiro se fala do calendário que saiu aí do ano que vem. E se o Avaí tem a pretensão de repente, usar o Sub-23 no estadual, que seria, para a gente, eu acho que a gente também já falou aqui, que seria uma excelente ideia. Então, com relação ao 23 disputar o estadual, ainda é um processo gradativo, né? A gente está, aos poucos, dando oportunidade para esses meninos jogarem já em alto nível, para que futuramente, de fato, eles possam assumir o estadual. Por quê? Porque o torcedor ainda, embora o estadual seja um complicador para a pré-temporada, para andamento das situações, mas o torcedor ainda tem um carinho dos jogos regionais. O torcedor ainda tem um carinho de tentar resgatar seu clube mais vezes campeão, enfim. Então a gente também tem que unir as 2 situações. E o planejamento do 23 é já dar esse suporte, né? Não ainda de momentos deixar ele jogar um estadual por completo, mas aos poucos deixar ele preparado, porque independente de como a gente vai disputar o estadual, a gente tem que fazer bem feito, né? Então hoje a gente está disputando uma Copa Santa Catarina com um grupo jovem, extremamente jovem, mas ele sabe da obrigação e o peso da camisa do Avaí de também representar bem o clube. Então a gente não pode só fazer experimento, porque o torcedor também não vai ter paciência para isso, né? Então, e com relação ao planejamento, ele já está pronto, né? A gente tem um cronograma de todas as nossas ações para a temporada 2020, embora já executando. E dentro dessas situações, a gente só está agora dando andamento a tudo que já foi planejado. Diogo, acho que fora de campo, essa parte da gestão das finanças, realmente acho que é um dos grandes ganhos do Avaí nos últimos anos, a gente sempre comenta isso, né? Dentro de campo, esse ano, principalmente, acho que houve bastante erro assim, em contratar jogadores, né? Não foi até um número exagerado, foram 20 jogadores, mais ou menos, que vieram. O Vinícius Araújo fechou a 20ª. 20ª, né? Em comparação com anos anteriores, tinha 40, 50, às vezes até que não, mas assim, acho que houve muito erro, né? Tu não estava, eu estou só comentando a minha opinião, né? Dentro desse planejamento, né, que vocês têm para o ano que vem, assim, o erro zero nunca vai existir, é claro, sempre vai ter o cara que vai vir e vai decepcionar, entre aspas, né?
mas como é que vocês estão planejando errar menos nas contratações ano que vem? Então, a primeira situação que a gente está fazendo é monitorar e acompanhar esses jogadores que a gente quer contratar, né? Então, todos os jogadores que estão na nossa lista para o ano que vem, os seus representantes, os atletas já estão cientes do interesse do Avaí, e nós acompanhando rodada por rodada o desempenho deles, né? Não só em loco, mas também assistindo os jogos desses atletas. Então, a gente tem uma rede de atletas muito grande para as posições e o perfil do que a gente quer, para posteriormente, né, a gente firmar a contratação de cada um deles. Sabemos que o jogador não basta ele só ser monitorado, ser visto, ser acompanhado, porque tem uma adaptação, isso e aquilo. Mas quando bem contratado, se o jogador ele não dá resposta, o torcedor vai cobrar mais do atleta do que quem contratou, porque sabia que se tratava de uma boa contratação, né? Então a gente está estudando muito isso para minimizar, né, ou dar um resultado mais amplo para o potencial da equipe, e principalmente olhando muito, a gente está estudando muito, observando muito, para que a gente possa fazer as contratações bem pontuais. E, Diogo, falando de contratações ainda, né? Como é que funciona isso no organograma do clube, né? Porque a gente tinha a impressão de fora de que as contratações por muitas vezes vinham meio que de fora para dentro, né? Uma espécie de alguém era oferecido ao Avaí, esse jogador era avaliado e decidia se sim ou não. Isso não é segredo, o próprio presidente do clube falou, né, várias vezes sobre isso. A partir da hora que tu assumes, como é que ficou essa questão, né? Como é que o Avaí faz as suas contratações ou vai fazê-las daqui para frente, e se o NIF tem participação nisso, né? Qual é a participação do NIF nessa prospecção aí de atletas? Então, Rafael, assim, não fugindo muito da tua pergunta, eu não tenho assim muito detalhes de como era feito, sim, até porque a gente se envolvia muito pouco com a questão do profissional, né? A gente sempre respeitamos a hierarquia, sempre respeitamos todos os direitos de futebol profissional que teve ali, e com a demanda da base ser muito grande, eu particularmente nunca vi um treino do profissional que não fosse um coletivo com a base, porque a base nos consome muito, né? Então, um exemplo assim, tudo que eu sei do profissional é a mesma coisa que vocês sabem. Eu não estou ali no dia a dia do profissional, como é que vocês fazem, como é que não fazem, porque primeiro que não é da minha alçada, né? E segundo que não tinha tempo para isso pela demanda. Agora, como é feito, do momento que a gente assumiu, modificou em relação ao que era, né? Mas como é que tu sabe que modificou? Porque a gente foi perguntar algumas situações de banco de dados, quais eram os jogadores monitorados, e algumas respostas a gente não tinha. Então a gente começou a construir. E de fato hoje o NIF é fundamental, né? Então a gente não tem só o NIF, como a gente tem agora um observador, e também temos um profissional só do mercado, né? Que ele fica o dia todo da jornada dele de trabalho, acompanhando os jogos dos nossos atletas monitorados e acompanhando tudo de movimentação, né? Um jogador que porventura não renovou o contrato, um jogador que teve um problema no seu clube, enfim, né? Até recentemente a gente trouxe jogadores para o Sub-23 estudando o mercado, né? Por exemplo, o Jean Martins, a gente soube que ele acionou o clube dele na justiça, a gente viu que era um jogador que estava livre, a gente foi buscar, né? Então, tanto na base, a gente já fazia isso, né? Quando tu me pergunta, como é que veio o Jonathan? O Jonathan é um jogador que a gente já monitorava na base do Inter, e no momento de baixa a gente tentou uma negociação sem envolver ônus. Então, estudando o mercado, né? E aí a grande, vamos dizer assim, foco nosso é contratações de dentro para fora. Não que a gente não vá receber indicações, não que os empresários não possam fazer contato com a gente, porque isso é muito natural. E faz parte. E faz parte. Porém, ele tem que estar dentro do perfil do que a gente quer e melhor do que os que a gente pontuou. Agora, o nosso maior foco é o atleta que a gente quer, né? Então, quem está indo atrás do atleta é o Avaí. Então, o Avaí está fazendo os contatos. Olha, nós estamos interessados no atleta, gostaríamos de saber se tem interesse em vir jogar no Avaí. Então, esses atletas estão sendo monitorados, conversados, dos mais diversos níveis, né? Para que a gente possa estar contratando para a próxima temporada. Quanto a isso, que tu falou do próximo ano, que já estão planejando, já estão monitorando, vocês estão trabalhando com 2 tipos de planejamento, um se permanecer ou um se cair para a Série B, porque a gente sabe que
isso muda muito, principalmente economicamente, então o nível de jogadores também muda. Queria saber se estão monitorando os dois tipos, duas listas, vamos dizer assim. E pode falar. Assim, independente da série que a gente vai estar, uma situação ela faz muito parte do nosso dia a dia. Nós temos que elevar o nível, né? Então, um jogador que porventura a gente queira contratar, mesmo que a gente possa estar numa série B, ele tem que ter nível de jogar uma série A. A gente tem que elevar o nível, né? A gente quer montar uma equipe ou que faça uma série A mais sólida, ou que a gente faça uma equipe para brigar pelo título da série B. Então a gente não quer um time mais ou menos e vamos... Não, a gente quer montar um time forte. E esse perfil de atleta, ele vai estar muito semelhante. Talvez os jogadores que porventura estão mapeados não queiram vir jogar uma série B, mas o nível de exigência nosso é o mesmo. Talvez a gente não vai conseguir trazer o primeiro da lista, mas vamos trazer o segundo, o terceiro, mas que também vai estar num nível muito bom. Diogo, até ainda falando dessa questão, acho que a pergunta do Pablo Martins aqui também, colega nosso aí, está sempre aqui com a gente, ele pergunta se o Avaí continuará com a ideia do teto para contratações, que até o presidente falou muito na questão dos 3 dígitos, né, num teto individual, como é que no teto salarial, né? Como é que tu vês essa situação? Assim, cada um tem um ponto de vista, né, em relação a isso. Eu particularmente sou contrário. A gente tem trabalhado, o nosso planejamento até o contrário é isso, né? Nós temos que respeitar o orçamento que o presidente vai destinar para a temporada, e se desse orçamento nós vamos trazer 10, 5 ou 1, aí cabe ao departamento de futebol fazer a sua prospecção. Então, eu não posso querer pagar para o jogador A o mesmo para o B porque eu vou ter um... Não, eu tenho que seguir um teto e cada um dentro da sua possibilidade financeira. A boa e velha ideia do melhor 1 de 150 que 3 de 50, seria mais ou menos o que se tem falado. Assim, Rafael, elas são situações que não necessariamente, às vezes, o bom jogador é o caro, né? A gente tem um exemplo do Jonathan que... Não vou nem dizer o Jonathan, vou falar o trio de ataque do Avaí. Tu não encontra nenhum jogador da Série A ganhando o que os 3 ganham. Nenhum, 3 juntos? Os 3 juntos, nenhum, né? Então não é questão puramente financeira. O que eu considero a questão do orçamento é que eu não posso perder um jogador que possa fazer uma diferença para a gente, ao invés de eu ter 3, talvez, medianos, né? Mas não necessariamente precisa agora sair gastando, trazendo jogadores caros. Não, tem que ter um custo-benefício também. Tua ideia é mais ou menos ter um pacote, assim, vou chutar aqui 500 mil por mês, e aí ali dentro eu vou colocando quantos jogadores eu conseguir, vou ajustando hoje nós minha folha, vamos dizer assim. Hoje nós já temos, claro, as posições e o perfil de jogadores que a gente quer, né? Então já temos essa quantidade. Em cima do orçamento, nós vamos ver quantos desses a gente consegue trazer. Então, a gente não vai, por exemplo, precisamos de 5 jogadores, então vamos trazer 5. Não, se tiver que trazer 2, traz 2. E vamos apostar nos outros 3 formados na casa. Até que a gente consiga sempre trazer os jogadores dentro do perfil e da perspectiva que a gente queira. Não performou bem. Pode ser um erro? Pode ser um erro, mas certamente, né, o jogador vai trazer também com ele um peso, né, porque nós estamos assim sendo muito criteriosos para que a gente, ao trazer o jogador, realmente crie uma expectativa e principalmente, né, mexa com a autoestima do torcedor. A gente quer dar um presente para o torcedor do Avaí, quer voltar o clube a estar num patamar mais alto, que a gente possa elevar o nível, né? Tudo que foi feito foi muito importante, nós não estamos de maneira alguma querendo desconstruir o que já foi feito, muito pelo contrário, a gente quer dar continuidade, mas dentro do nosso, desse momento que nós vamos estar juntos, a prioridade é elevar um pouco mais o nível. Então, antes da Fernanda, eu vou fazer mais um jabá, está na hora do intervalo, hora de tomar uma água mineral Imperatriz. Para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040. It's Coworking apresentando a novidade aí do cartão pré-pago. Você recarrega aí por 6 meses, pode utilizar aqui todos os serviços do It's.
desde a sala Rubi, a sala multiuso, a sala Diamante, esta bela sala na qual estamos aqui, tudo com um desconto aí bem bacana. Fernanda, tá contigo. Eu acho que todo mundo que está ouvindo ou vai ouvir aí durante a semana o programa vai ficar muito feliz aí com o que tu acabou de nos falar, porque era sempre um pedido nosso, né? De avaliações de jogador, de elevar o nível, né, de qualidade na contratação, de não ser de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E conhecendo profissionalmente o Diogo e teu trabalho, eu acho que nos dá uma esperança para o ano que vem realmente. Quanto a isso, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o Educa faria, que é a questão dos sul-americanos, dos jogadores fora do país. Se realmente, se vocês têm olhado isso também e se há pretensões para o ano que vem de repente, a gente trazer mais jogadores aí da América do Sul. Nós temos jogadores mapeados, não só brasileiros, né, mas também não só sul-americanos, mas também campeonato asiáticos. Então a gente está monitorando tudo, mas tudo mesmo, para que a gente possa, no momento, decidir quem for contratado, né? Claro que entre a gente querer e a gente poder tem uma distância também, né? Se a gente conseguir trazer os que a gente gostaria, a gente estaria extremamente satisfeito. Existe um trabalho árduo que é de um convencimento, o jogador também se aceitar, vir para a realidade do clube, enfim. Mas a gente está observando todos os mercados. Diogo, podia explicar um pouquinho como vai funcionar o teu trabalho? Tu, por enquanto, acumulando a base profissional. Isso é algo temporário ou vai ficar para o ano que vem? E como é que a organização dentro do departamento, enfim, do futebol, não sei o nome exatamente do setor, tu e o Marquinhos, quem faz o quê? Quem é o chefe, vamos dizer assim? Então, quando o presidente pediu para nesse período, né, dar um auxílio, eu acabei topando, principalmente para tentar deixar um legado para o nosso próprio trabalho da base. Talvez o que mais me entusiasmou foi esse período de estar acumulando, né? Por quê? Senti a necessidade de a gente estabelecer a questão do sub-23, que é prolongar um pouco mais a decisão do atleta, né? Se fica ou não fica, com 20 anos eu acho muito precoce. Às vezes a gente investe 5 anos num atleta para chegar com 20 anos e dizer que ele não serve, às vezes vai 1, 2 somente, né? Então hoje nós temos todo um elenco de atletas jogando aspirantes, que daqui a pouco com 21, 22 anos vão dar muita alegria para o torcedor. Então esse seria um legado, e o segundo é criar uma política de contratação que hoje já está estabelecida no clube, né? Que ela se alterou. Para o ano que vem, eu não sei qual vai ser as pretensões do presidente. Para mim, indifere, né, se eu vou ficar na base, se eu vou ficar no profissional, porque eu não tenho esse apego que eu tenho que estar no profissional, enfim. Acumular fica muito pesado. Como precisávamos deixar esse legado, para mim foi interessante por esse aspecto que eu citei anteriormente. E com relação ao papel do dia a dia, o Marquinhos ele ficou mais voltado para a questão do campo, de estar acompanhando os treinamentos, de estar acompanhando as viagens, principalmente dos jogos fora, né? E eu acompanhando o todo ali, né? Desde o planejamento, a parte estratégica e também a categoria de base, que estão na sua fase final, e a gente precisava também não tirar o olhar dali, né? E para o ano que vem, se porventura a gente vir a trabalhar junto, eu acho que vai ficar nessa mesma conotação, né? Eu um pouco mais nos bastidores, na parte de contato, de prospecção de contratações, enfim, o Marquinhos um pouco mais voltado para o campo. E se realmente ficar só no profissional, a gente acaba tendo 100% de foco ali, né? Não é que a gente também não está tendo, a gente está tendo 100% de foco, mas trabalhando 3 períodos, né? Que acaba sendo um pouco cansativo, mas se faz jus para o momento que a gente vive atualmente no clube. O Marquinhos, então, faz uma espécie de relação com o vestiário, então, entre diretoria e jogadores ali. Exato. Entendi. Diogo, tem uma pergunta do Leonardo Luiz da Silva aqui, ele está perguntando do Luanzinho, se... ele pergunta, né, se tu acha que o Luanzinho queimou etapas, se ele subiu muito cedo. Hoje é nítido que ele não é muito competitivo. Enfim, talvez por não ter participado dessas competições, ao estilo Copa Santa Catarina, aspirantes, etc. Que avaliação tu faz aí dessa fase atual do Luanzinho, que foi, né, de fato, tratado como uma grande joia do clube quando estreou? Isso, e de fato ainda né? Ele é um jogador com potencial incrível,
né? Um menino que já estreou na categoria profissional com 17 anos. Só que eu boto duas situações a serem repensadas, né? Uma, quando o menino sobe e joga, ele continua se desenvolvendo, porque ele ainda está em formação, mesmo que jogando no profissional. E quando ele para de jogar, né, ele joga uma partida, depois fica 4, 5 sem jogar, ele fica com um déficit de aprendizagem porque ele ainda tem algo a ser formado. Então, essa falta de sequência para ele é um ponto na qual ele tem a queda de rendimento, que hoje ele já está se recuperando, né? Ele está jogando os jogos da Copa Santa Catarina, final de semana fez um gol, inclusive. E um fator, né, que, quer queira ou não, ele perdeu um irmão, né? Ele tem um equilíbrio da família, era o Renanzinho, ele tinha 17 para 18 anos, perde um irmão e ele vira o chefe da família, né? Os pais, por conta da doença, tiveram que trabalhar, largar o seu serviço para cuidar do Renan, e hoje o Renan é a única renda da família. Então, como é que fica um menino de 19 anos administrar a perda do seu ídolo, que é o irmão, administrar a família? Então, e ainda com a responsabilidade de entrar em campo, render e corresponder a tudo aquilo que foi criado em cima dele. E aí cai um peso em cima do menino e não é tão fácil assim virar a chave. E aí vem a falta de ritmo de jogo, vem a falta de confiança. Então eu acredito que o Renan ele precisa ser cuidado com muito carinho, algo que a gente está fazendo. E em breve ele vai retomar a caminhada dele e ser um jogador tão promissor como surgiu em momentos anteriores. Mas a ideia é que ele faça parte do grupo ou naquela linha do Kunde, do Anderson Lopes, tem sempre estado? Não. No campeonato estadual do ano que vem ele já vai estar, se não antes, né? Porque a gente quer que ainda no brasileiro desse ano ele consiga já performar-se bem, mas na pior das hipóteses já no catarinense do ano que vem. Felipe. Eu não vou deixar o Diogo nessa saia justa, mas eu posso falar, vou dar minha opinião. Inclusive o presidente, quando vem nas rádios falar mal do Luanzinho, tá jogando contra o guri, né? Ele fala que o Luanzinho não tá treinando bem, que não sei o quê. Então, Diogo, tipo, ele dá uma segurada lá. Mas segura nas opiniões. Quer vender o carro, mas só mostra os arranhão na pintura? Pô, eu quero te vender esse carro aqui, mas olha, o pneu tá meio ruim, não sei o quê. Assim, pô, vamos valorizar nosso jogador, pô. Agora eu esqueci que eu perguntava. Fazer esse comentário. Não, falando nessa linha citando o Luan como exemplo de que perdeu o irmão, o Avaí tem um departamento de terapia, de psicólogos. Na base tem. Na base tem? No profissional? Não. No profissional não tem uma psicóloga, né? Profissional extremamente importante. O grau de ansiedade, de saudade, são inúmeras situações que esses atletas passam, né? E não somente os da base, mas do profissional. Então, a categoria de base ela conta, né, com esse apoio, não só da psicóloga, como de um assistente social. Né? A gente enfatiza a importância também dos estudos, né? É obrigatório os estudos. E certamente ajuda muito nessa questão emocional dos atletas. É porque a gente vê, né, Diogo? Eu tive a oportunidade de participar de categoria de base. Às vezes o menino ele chega no Avaí ali com 14, 15 anos e o Avaí já é o terceiro time da vida dele. Ele saiu lá do interior do Sergipe com 12 anos, rodou e hoje está no Avaí. Então não é fácil, né, segurar essa bronca, né? E muitas vezes esse menino sai com essa condição muito jovem, já com essa responsabilidade de, olha, vai lá meu amigo, resolve e salva a nossa família. Então, como é que é isso tratado lá no dia a dia, para além da questão da psicóloga, né? Porque eu acho que também é uma questão que às vezes vai atingir pontual, porque às vezes tem 60 meninos, 80 meninos lá na categoria de base. Como que é como que é tratado, por exemplo, um menino que é rebelde, enfim, como é que a comissão técnica tenta socorrê-lo para além dessa questão da psicóloga? Então, Rafael, é um trabalho assim de muita responsabilidade, né? A gente acaba sendo os pais desses adolescentes, né? Porque eles saem realmente cedo de casa, cheios de sonhos, mas às vezes abandonados pelas suas famílias. O incrível que pareça, mas às vezes abandonados, né? Tem meninos que não se relacionam com a família não se preocupa, né? Então a gente acaba tendo que dar esse suporte, desde o aspecto escolar, afetivo, enfim. E aí a gente supre tudo isso com uma gama de profissionais, né? Nós temos vários profissionais especialistas, cada um na sua área, para dar suporte para esses atletas formados no clube.
E a maneira que a gente tem feito lá no Avaí é justamente tirar de jogos. Né? Por quê? Porque a única coisa que mexe com o menino não é nem a multa. Né? Vamos multar esse menino porque ele não foi estudar. Às vezes ele prefere ser multado do que ir para a escola. Então a gente tem tirado do jogo, que é a única coisa que realmente eles entendem que é o motivo deles estarem ali. Então, se o atleta ele não estuda, se ele não vai para aula, se não justifica, se incomoda no alojamento, além de a gente fazer a intervenção dos porquês que ele está com aquele comportamento, e a gente também tem que entender, às vezes, a origem do atleta, mas a maneira educativa nossa é sempre tirar do jogo. Então, a gente abre mão, muitas vezes, inclusive de finais de campeonato, jogos de Copa do Brasil, pensando na formação, né? Embora ali tu citou ali das nossas conquistas, né? O Avaí tem relativamente tido muito êxito na questão de conquistas, mas não é a nossa prioridade, não é um discurso pelo discurso, entendeu? A gente realmente, de fato, tem formado cidadãos e que dali sai um atleta. E nesse contexto de tirar de jogos, a gente consegue, de uma forma mais alinhada, atingir os nossos objetivos, porque a gente não está pensando no resultado do jogo, e sim numa melhor formação desse atleta. Então, quando vocês citam o Gabriel é um zagueiro que a gente tinha, que hoje está no Lille da França. Ele era reserva do Marcão. O Gabriel era primeiro ano de juvenil, e a gente tinha um jogo da Copa do Brasil com o Flamengo, né? Marcão que está na Turquia hoje, isso, né? Isso. Copa do Brasil juvenil, no juvenil. Caso, não profissional. E a geração era 96, né? Último ano de juvenil, e 97. E o Marcão não foi para aula aquela semana. Simplesmente fazia 5 dias que ele não ia para a escola, e o motivo foi que, não estou afim. E a gente tirou o Marcão do jogo do Flamengo. E nem que a gente tirou o Marcão do jogo do Flamengo, o pai levou ele para casa, porque disse que o objetivo dele era estar ali para jogar e não para estudar, e gerou oportunidade para o Gabriel. O Marcão ficou 3 meses sem jogar para posterior voltar no clube. E o Gabriel precocemente ganhou um pouco mais de espaço em função da gente tirar o Marcão. E o Marcão era um jogador na época de seleção brasileira. Né? Então a gente não pensou que nós tínhamos o Flamengo pela frente, a gente pensou em formar melhor o Marcão. E hoje, graças a Deus, a gente não só formou o Marcão, como o sucessor dele, que foi o Gabriel. Lembrei a pergunta, quando citaste os meninos que vêm de longe, eu lembrei que ia perguntar. É que a gente, eu vejo muito no papo, assim, até com colegas, amigos torcedores, que tem aquela visão de categoria de base como aquela coisa, faz uma peneira, vem o guri da Palhoça, da Barra da Lagoa, faz a peneira, entra. Mas os jogadores que o Avaí tem lançado, pelo que eu noto, poucos são daqui, de catarinense até, inclusive. Tem o Guga era do Rio de Janeiro, o Getúlio é alagoano, o Rômulo também era carioca, o Lourenço acho que é mineiro, se não me engano. Enfim, são jogadores que não sei se moravam aqui, porque aqui também é uma região de muita gente, né, muitos migrantes, mas acho que muitos vêm de fora, assim, né? Eu queria entender como é que de explicar essa captação entre as jogadores para a base. A peneira ainda existe ou vocês observam mais torneios nacionais? Não, existe diversas formas de captação, né? Por exemplo, o nosso observador agora vai passar uma semana em Rondônia. Ao mesmo tempo, nós observamos os nossos adversários, né? Saímos para ver jogos de outras equipes, além de captar na região e o Brasil todo, e também as peneiras que são feitas aqui. O que acontece com Florianópolis, em específico, né? A gente tem uma cidade com muitas opções, né? Não só do futebol, mas temos shopping, praia, uma qualidade de vida muito boa. Felipe Borges gostou dessa... Tem um colega nosso que qualquer coisa que não dá certo em Florianópolis é porque tem praia. Aí todo mundo foi para a praia naquele dia, então... Então a gente sofre ainda, né, na grande Florianópolis com o jogar, né? Um exemplo, a gente não consegue hoje sair de qualquer lugar de Florianópolis e encontrar meninos jogando bola, a não ser em quadras particulares, aos finais de semana. Só que esses mesmos atletas, eles concorrem com atletas do interior que jogam bola todos os dias, né? Então, aonde que, embora a maioria dos jogadores da base do Avaí são catarinenses, mas principalmente nas menores, né? Por quê? Porque quando o menino tem 11, 12, 13 anos, ele consegue ter nível com o jogador do Avaí.
e entram na categoria de base. Quando eles passam a ter 14, 15, o de nível é muito grande. Então, por exemplo, a gente disputa o campeonato cidadino de Florianópolis com um ano abaixo, né? O campeonato é sub-15 e a gente joga sub-14. O pior score da categoria é 4-0. Jogando com um ano abaixo, uma idade ainda muito sensível, né? Então, é um de nível. Por quê? Porque esses atletas do Avaí, eles desde cedo já são estimulados a jogar em alto nível, né? Recentemente, o sub-8 foi campeão. Aí nós já estamos falando de meninos de 8 anos competindo com outros clubes. Eu tenho camiseta mais velha que esse time sub-8 do Avaí. O sub-12, o sub-13 e o sub-14 do Avaí são semifinalistas no campeonato sul-brasileiro, né? Jogando com o Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Paraná Clube, Curitiba, enfim. O que eu quero dizer com isso? Eles são estimulados a jogar contra grandes escolas e quando eles vão deparar com meninos da idade deles, eles estão num nível de exigência muito grande, principalmente quando bate 15 anos em diante. Então, até 15 anos, a gente encontra muitos meninos aqui na região com o nível de estar no Avaí. Não que não tenham meninos bons. Tem meninos bons, mas não com o potencial do que nós já temos, né? E aí, para nós, sempre serve a meritocracia. A gente quer o melhor, independente se ele é do bairro ou se ele é de longe. E, às vezes, as pessoas... Mas por que não trazer o mais próximo? E o mais próximo para nós é o melhor, porque ele é assistido pela família, não é alojado. A gente, né, teoricamente, não teria que se preocupar com a questão escolar, com a questão de alojar, com a questão médica, né? Só que a gente tem que, obviamente, que pontuar o que melhor desempenho tem. Não, só para deixar claro, e não pela tua resposta, mas para alguém pode ter entendido, eu não estou criticando, dizendo que tem que ter mais jogador aqui da região, é só eu comecei a observar isso, né, que tinha muitos jogadores de fora. E imaginei que a captação era assim, e é isso, né? O mundo não tem muros, né? Então, que venham todos e contribuam com o Avaí. Pergunta agora do Vini aí, nosso representante da mídia tradicional. Claro, Diogo, uma boa noite aos colegas aí de bancada. Tava aqui fechando a coluna Paixão Azurra de amanhã. Dá um spoiler pra gente. Inclusive inseri e prestei atenção atentamente à exposição do Diogo aqui e aproveitei para inserir uma nota a respeito da participação dele aqui. Porque, na verdade me surpreendeu muito, assim, os conceitos trazidos pelo Diogo, assim, realmente vai muito ao encontro daquilo que a gente pensa com relação ao futebol, em relação ao planejamento esportivo e do que a gente vê em alguns exemplos aí no Brasil que deram certo. Não só tratando de times de alto patamar, como por exemplo o Flamengo, mas por exemplo um Atlético Paranaense que seguiu esse caminho também da informação no futebol e banco de dados e tecnologia inserida à análise esportiva, né? Então, a minha pergunta seria mais ou menos nesse sentido, assim, tu já deixou claro ali que tem esse trabalho e está levando esse trabalho para o profissional, que também o protagonismo do NIF também nesse processo de contratações. E o que tu pensa a respeito desse processo de tecnologia e banco de dados na gestão do futebol? Boa noite, né, Vini? Eu acredito muito, porque realmente o futebol hoje é muito complexo. Então, quanto mais informações tu tiveres, mais próximo do acerto. Não é uma garantia, né? Se a gente fizer tudo certo, não é uma garantia que o jogador vai performar. Imagina se tu se distanciar, né? Então, hoje, a gente já utiliza isso muito na base, né? Então, às vezes, como que surgiu esse jogador? Justamente por causa de pesquisas, de números, de análise, de perspectiva futura, análise de mercado, né? Então, Diogo, só te interrompendo, esse pessoal, por exemplo, que veio do Figueirense, está nessa linha. Não é que o Avaí aproveitou um momento de baixa do Figueirense. Não, o Avaí já monitorava o Matheus Lucas, o Jean, toda essa turma e aproveitou, né, a oportunidade para poder adquiri-los. Sim, Rafa, não só os do atleta do Figueirense, talvez esse chame um pouco mais atenção para o seu clube rival, né? Do antigo Figueirense, né, que não existe mais, tal, a gente entende a confusão, né? Rapaz, não sei. Então não é só esse aspecto dos atletas do Figueirense, em geral. Tu acabou citando um exemplo do Jonathan, que veio do Inter, o próprio Getúlio era um atleta monitorado pela gente na época do Tubarão, acabou indo para o Cruzeiro, e quando ele vem para o Avaí, ele é monitorado do Cruzeiro para cá,
né? E assim sucessivos. A questão, a gente sempre trata isso com muita lealdade, né? A gente sempre é muito ético com os clubes, e até por isso os atletas acabam também aceitando, né? Imagina, o Jean é um jogador que jogou sempre contra nós, está lá no Figueirense desde os 14, ele era goleiro de futsal, depois foi, né, ser um jogador de linha e sempre jogou com a gente, e hoje está extremamente feliz no clube. Por quê? Porque a gente sempre tratou, né, não só o Figueirense, mas qualquer clube com muito respeito. Então esse caminho também fica um pouco mais fácil. E a gente vê, e muitas vezes acontece, né, algum torneio onde a gente vê Vasco, Flamengo, Corinthians, Atlético, Avaí. Aí sai a convocação da seleção do Brasil, sub-17, sub-20, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Inter, um do Avaí. Então a gente percebe, né, para quem acompanha o clube para além do que os jogos do final de semana, vê de fato que a categoria de base do Avaí tem um respeito muito grande aí no cenário nacional. Mas acho que o Felipe quer uma pergunta ali, Felipe. Primeiro, só um comentário, não sei se todo mundo sabe o que é NIF, né? A gente tá falando NIF. É Núcleo de Inteligência do no Futebol, né? Que trabalha com dados, fornece para a base profissional também, imagina, né? E tem se falado que nós estamos monitorando, tanto da base como profissional. São quantas pessoas trabalhando nesse monitoramento? São 6 pessoas, né? Então nós temos 3 pessoas de análise, 1 de mercado, eu e um observador. Posterior, quando essas 6 pessoas estão com o nome enraizado, né, confirmado, aí nós vamos para a segunda instância, que é dividir com o Marquinhos, dividir com a comissão técnica, e a gente dá um poder de escolhas, né? Nós temos a opção A, B e C, né? Quais que vocês entendam que seria interessante. E aí a gente faz um colegiado, mas ela nasce primeiro no departamento, né? Então, como é que vai ser as futuras contratações do Avaí? Elas vão surgir de todos os atletas do departamento. E nada impede também de ser externa, né? Por exemplo, o Marquinhos viu um jogador, ele nos indica que ele vai para o NIF. Ali ele passa a ser monitorado para depois ele poder voltar para uma análise de poder ser contratado ou não. E eu acho que isso se torna cada vez mais importante, né, Diogo? Além desse mercado, né, que a gente vê e que a informação faz muita diferença, o futebol mudou, por mais que muita gente ainda não acredite que o futebol tenha mudado, mas o futebol mudou, é onde a informação é muito importante. Os valores também são algo que são uma certa barreira aí pro Avaí, né, Diogo? É muito difícil competir, salários, né? Enfim, como é que tem sido essa tua experiência desse período aí com o profissional nessa relação salarial? Te deu um choque muito grande? Não, foi assim, não era muito diferente do que eu imaginava, né? Porque quando a gente tinha só o papel da base, o que a gente tinha como norte? A gente, se quiser disputar um jogador com o Flamengo, a gente não vai conseguir, né? O Flamengo vai ter um poderio financeiro muito superior. Só tem uma forma de a gente ganhar do Flamengo, é se a gente formar melhor, né? Então isso não envolve questão de custo, né? Isso envolve trabalho, demanda, correção, feedback. Então hoje a gente tem isso muito enraizado entre a gente, né? A gente formar e acreditar nos atletas que são formados no clube. Por isso que nós, por exemplo, se a gente não fizer nenhuma contratação para o estadual do ano que vem, nosso time já está pronto. Por quê? Porque a gente acredita no atleta formado no clube. E aí, em cima disso, o investimento que nos sobra, a gente consegue ter um fôlego maior para dar um passo a mais também. Que a gente não vai precisar contratar um time titular, o reserva e uma terceira opção. Não, nós vamos precisar muito pouco, né? Quando eu falo muito pouco é porque realmente a gente acredita nesses jovens, né, que, bem formados, eles vão nos dar uma resposta tão boa quanto uma contratação. Talvez não num primeiro momento, né, que tu vai chegar, quem é o Joãozinho e tal, que é formado na base, né, embora o torcedor do Avaí ele já está se habituando a isso, e daqui a pouco ele vai criar um carisma tão grande que ele vai saber, quem é o próximo, né? Então, uma ideia parecida com o Santos, assim, que exato. Tem uma cultura de se dar apoio e de formar jogador. O exemplo assim, lembrando assim rapidamente de atacantes, a gente pode numerar quase que um por ano. O exemplo é Anderson Lopes, é Luciano, é Rômulo, é Getúlio, é Caio Paulista, é Jonathan. Se a gente for analisar, cada temporada nós temos um atacante formado e jogando
né? Não é só fazendo parte do elenco. E aí, e tu sabe que é uma posição difícil, né? Normalmente o atacante é o jogador mais caro, a contratação mais badalada, enfim. Então a base tem conseguido entregar atletas da base para jogar no setor de ataque. E tu imagina tu fazer isso com um pouco mais de paciência, por quê? Porque nós estamos agora não só fazendo aos 20 anos, agora com essa implementação do 23, o atleta ele vai ter um pouquinho mais de maturidade antes de ser lançado. Tu, só interromper os colegas, mas tu falasse desse 23 algumas vezes com bastante carinho, a gente percebe, né? Então, o que para a maioria do público, eu sou um deles, quando criou-se esse time em especial no Campeonato Brasileiro, né, de aspirantes, ficou, mas o Campeonato Brasileiro profissional, às vezes já tem públicos deficitários, já joga todo enrolado, joga em Cariacica, vem de mando de campo, enfim, tem um monte de rolo. Vai criar agora um sub-23 e que papel vai ter esse sub-23? Então, na tua visão, tem cumprido o seu papel, tem sido importante também para a categoria de base? Exato, Rafael. A pergunta anterior, né? Como que nós vamos driblar esse alto mercado? Formando melhor. Então, no momento que a gente tiver o atleta saindo das categorias de base, né, vamos dizer assim, quase pronto, porque eles nunca vão estar prontos, né, eles nunca vão ser lançados prontos, eles vão estar sempre quase prontos, né? O complemento da formação deles vai dar com o jogo, né, com a vivência e altos e baixos, né? Eles também vão ter quedas de rendimento natural. Mas enquanto a gente estiver formando bem, vai diminuir o número de atletas que tu vai necessitar contratar. Então, quanto diminuir o número de necessidades de contratações, automaticamente vai te sobrar recursos para aquela contratação pontual, ao invés de tu fazer por X, tu poder fazer por 2X. Ô, Diogo, dentro desse sentido das tuas duas últimas respostas, nós tivemos esse ano, por exemplo, a contratação de 3 goleiros, o Vladimir, o Lucas Frigeri e o Gladson. E o Léo Lopes, no que parecia ser o ano em que ele seria mais integrado ao profissional, acabou retornando para o Sub-23. Eu queria saber de ti sobre a participação do Léo Lopes, como tu acha, se ele ainda tem papel a cumprir no profissional, e também as atuações do Matheus Lucas aí na Copa Santa Catarina, que foi um jogador que também chegou recentemente. Então, com relação à questão dos goleiros, mesmo quando há um acerto desportivo, né, eu acho que a maioria das pessoas vão concordar que os 3 goleiros do Avaí performaram-se bem, né, cada um no seu momento, e ao nosso olhar não tem a necessidade de ter os 3, mesmo que positivamente, porque tu tira um espaço de um goleiro formado no clube, na qual tinha feito 2 jogos no estadual, relativamente bem, seguro, e o mesmo susto... que não tivesse feito, o estadual tá aí para isso, né? Exato. Ele falhar contra o Brusque, contra porque o o Camboriú. medo era porque era antes do Clássico, né? Aí ficou aquele sim. desespero para trazer goleiro porque era antes do Clássico, quando podia ter jogado com ele no Clássico e tranquilamente. Exato. E aí a gente tem a convicção no atleta formado no clube. Exemplo, volto a repetir, mesmo com êxito, a nossa tomada de decisão seria manter o Léo, né? Mesmo que porventura ele pudesse ter a falha, e ali vai estar o crescimento, né? Não existe jogador que não falhe, não existe jogador que não... Enfim, e para ter êxito ele precisa realmente ter uma sequência, né? Então, o Léo é um goleiro que faz parte dos nossos planos, né? A gente acredita muito nele, tem feito bons jogos, oscila como qualquer jovem, né? Até porque ainda está numa fase de maturidade. E com relação ao Matheus Lucas, ele tem feito uma Copa Santa Catarina num nível muito bom, né? O torcedor havaiano que puder acompanhar os meninos vão ver a performance dele. Já são 6 gols em 5 jogos, né? Eu acho que são 4 jogos, Rafael, 4. Que ele fez. E não é nem 4 porque o primeiro jogo dele ele ficou como banco, né? Ele entrou aos 15 do segundo tempo. Então, quase que 3 jogos e meio, né? E ele já fez 6 gols. É um jogador que já também, em breve, já vai estar configurando aí na equipe principal. E justamente quando a gente trouxe, foi fazer esse processo de maturação dele no 23, para que tirasse o impacto, né, do peso de ter que jogar no profissional do Avaí, e ao ser lançado, ele ser um pouco mais
benquisto, né? Não com tanta responsabilidade, porque às vezes se tem muita paciência com o jogador contratado e às vezes paciência zero com o atleta que é jovem. E com ele ainda vindo do antigo co-irmão, né? Então, eu vi alguns jogos da Copa Santa Catarina, até por isso eu perguntei, e também me chamou a atenção o Igor, um jogador que me pareceu, até o jogo contra o Brusque, ele fez 2 grandes jogadas. Eu queria saber informações desse jogador, se tem planejamento de utilizá-lo também, ou qual é a intenção. Isso, o Igor já vai treinar amanhã com a equipe profissional, né? Um jogador que fez uma excelente Copa do Brasil jogando pela Luverdense. Copa do Brasil profissional? Profissional, né? Eles eliminaram o Figueirense na Copa do Brasil, onde ele teve um rendimento muito bom, um jogador rápido, né? Um atacante de lado. Isso. E depois ele fez um grande jogo também contra o Fluminense. E a gente trouxe ele para o aspirante justamente também para quebrar esse impacto, porque às vezes o torcedor espera um jogador de muito nome e o menino acaba recebendo uma carga que não é culpa dele, né? Também pelo momento que a gente vive. E certamente, né, se ele conseguir repetir as atuações que ele está tendo no aspirante, é um jogador que vai ajudar muito o Avaí, não só esse ano, mas como também na sequência. Fernanda, fazer a ultimazinha aí para liberar o Diogo, 1h10 já de programa. Então eu vou mudar completamente o assunto. Não, então eu quero falar do feminino, porque a gente sabe que virou uma obrigação, a CBF obrigou a ter time feminino, e não só isso, mas obrigou a ter time de base. Então, eu queria falar também da base feminina do Avaí, o que está se planejando, porque até então a gente tem uma parceria com o Kinderman, eu sei que vai durar mais o ano que vem essa parceria. O Kinderman tem a base lá, o sub-18 deles, que inclusive disputou o brasileiro, mas eu quero saber o que o Avaí está pensando, se está planejando montar uma equipe para trabalhar com o feminino, com o próprio time começando, a gente sabe que vai ter que começar na Série A2, né, no caso a Série B do feminino, e se está preocupada em montar uma base própria e não mais uma extensão do Kinderman. Isso. Eu não tenho assim informações mais atualizadas sobre o futebol feminino, porque de fato eu acabei não me inteirando isso com o presidente. Mas quando ele estava fechando a parceria com o Kinderman, a ideia dele era de imediato já lançar o nome do Avaí, né? Embora numa parceria forte, né? Pelo trabalho que ele desenvolve. E a expectativa dele era lançar o 18 aqui, mesmo com a parceria com o Kinderman, mesmo que porventura ele pudesse estender por mais tempo, para gradativamente ele dar vida própria ao futebol feminino. Isso mais ou menos no momento que eles fecharam a parceria. Posterior a isso, eu não acompanhei mais a ideia dele, se realmente ele vai manter, mas era um caminho de realmente ter o futebol feminino implementado dentro do clube. E se isso acontecer, vai fazer parte da comissão técnica, no caso, vai fazer parte do departamento de futebol junto com o masculino, ou a ideia, ou tu não sabe se vai ser feito um departamento feminino, alguma coisa nesse sentido? Eu acredito, Rafael, que deva ser separado, tá? Não acredito que vai estar junto conosco tamanha demanda que a gente já tem lá no dia a dia, né? Mas dando também a devida importância. Beleza, então. Tava só mais uma passada aqui, o André Xavier aqui perguntou, mas tá falando aqui que dos 20 jogadores contratados estavam 3 no máximo, aí vem aquela coisa, mais fácil quantidade que qualidade. O Gil aqui pedindo que o primeiro a ser descartado é o Douglas, que não jogou nada. O Neto Mena também explicou tudo, tá faltando campinhos de várzea nos bairros de Florianópolis para se descobrir novos jogadores. É isso. Especulação imobiliária, né? Aí, mas não só isso, na verdade eu estudo um pouco isso no mestrado, né? Essa questão o jovem hoje em dia se envolve com outras coisas, né? Então ele tem mais opções, como o Diogo falou, e é não só para o futebol, para consumo em geral, né? Antigamente, um exemplo claro, né? Tu tinha um programa na televisão que tu adoravas e passava na sexta-feira à noite. Chegou na sexta-feira, deu uma dor de barriga, tu não via. Né? Então hoje o jovem tem o streaming que vê a qualquer hora, então ele tem muito mais acesso, acaba não sofrendo aí por essa dependência de uma só fonte de entretenimento, de esporte, enfim, tem acesso aos esportes americanos, acesso a videogame, com muito mais coisa. O futebol acaba ficando um pouco de lado, né? Meu pai está aqui, do Jair, tá dando uma boa noite aqui a todos, né? Que também conhece bem o Diogo. Um grande abraço.
Quem mais está aqui? O Walter Ricardo, lá de Garopaba, né? Está sempre aqui com a gente também. Pelo jeito, então, teremos um planejamento nas contratações para o ano que vem, coisa que infelizmente não aconteceu esse ano. Obrigado ao Walter. Quem mais está aqui? O Gil Silva, que ele quer botar uma estrela na camisa, mesmo que seja da Série B, né? Também é nossa ideia. Tá valendo. O Gabriel Ferreira, lá do Ribeirão também, Diogo. Lembrando dos tempos da escolinha do Canto do Rio e feliz pela evolução profissional dos amigos Rafael e Diogo, grandes camaradas. Forte abraço. Abraço aí ao Gabriel também. É isso, passamos aí de 1h15 de programa. O Felipe quer fechar? Apesar do avançado hora, eu Manda tinha mais lá. uma pergunta ainda para fazer. Manda. Recentemente foi divulgado que chegaram 2 jogadores do Flamengo para o Sub-23, o Marcos Lenin e o outro, agora me falhou o nome, lateral. Brian. Tudo nome gringo, assim, né? E pelo que foi divulgado lá pela imprensa do Rio, né, eles vieram para o nosso Sub-23 e a intenção do Flamengo é dar rodagem para esses jogadores, mas eu queria entender é isso mesmo? O que o Avaí ganha com esses jogadores aqui? Não, esses atletas eles vieram para o grupo da Taça São Paulo, né, onde já tem um acordo que os atletas viram atletas definitivos do Avaí no momento que o Avaí ratificar o interesse por eles, né? Então isso já documentado. Então, por exemplo, ambos, o Avaí ficaria com 70% dos direitos econômicos, o Flamengo com 30%, sendo que nesse período os salários deles são pagos pelo Flamengo, né? E aí, quando que se faz a inversão? No momento que o Avaí falar o seguinte, nós queremos o jogador. Aí o Avaí assume o salário, deixa 30% para o Flamengo, 70% do Avaí e os atletas viram do Avaí. Isso após a Taça São Paulo, então. Não, a qualquer momento. Se a gente quiser fazer isso amanhã, isso diz que a prioridade é do Avaí. Só corrigido, eu que falei Sub-23, mas a notícia falava Sub-20, eu que falei errado. Sub-23. Quer fechar mais uma aí, Vini? Não? Então é isso. Para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040. It's Coworking agora com o cartão pré-pago Fidelidade, que dá desconto aí nas salas, aqui também no espaço de trabalho individual. Diogo, obrigado aí pela presença, né? Faz tempo que nós estamos querendo bater esse papo contigo. Acho que foi muito bom, inclusive para o torcedor vai te conhecer. Eu acho que muita gente sabe quem tu és pelo teu trabalho na categoria de base, volta e meia sai lá as notícias, né? O Diogo Fernandes, lá, que está comandando a categoria de base, mas agora próximo ao profissional é importante que o torcedor te conheça, saiba quem tu és, né? E a gente fica feliz por ter dado essa oportunidade e extremamente agradecido pela tua presença. O microfone é teu, está aberto, sempre que quiser voltar, estamos aí à disposição. Obrigado mais uma vez. Gabriel, Rafael, desculpa, né? A gente que agradece, né? A gente sempre acompanha o trabalho de vocês, mesmo na Suécia, né? Bem tarde lá pelo fuso horário, mas acompanhei os programas. Tudo que se trata da Avaí a gente está sempre atento, porque o nosso maior legado é deixar o torcedor feliz, né? Então a gente trabalha para isso, né? Esse é o nosso compromisso. E a gente também precisa entender, né, as angústias do torcedor para que a gente possa, em conjunto com toda a equipe de trabalho, a gente poder sempre dar alegria para o torcedor havaiano. Isso aí. Obrigado, Fernanda. Quer dar um recadinho final? Tem alguma coisa para dar para a audiência? Vai estar em algum programa de TV hoje, essa semana? ou só com a gente? Não, tô... Fala de Guardiola. Guardiola recebeu a camisa. É verdade, Guardiola recebeu a camisa do Avaí. Eu fui em agosto, teve o evento do Manchester City em São Paulo, e eu procurei o Avaí, que prontamente aceitou o meu pedido de enviar a camisa para ele. Então o Avaí me presenteou o Guardiola com uma camisa do Leão, e eu entreguei para a Cláudia lá em São Paulo e pedi para que ela entregasse ao Carlos. O Carlos ele é catalão e é, enfim, tradutor do Guardiola, ele é assessor lá. E eu pedi para ela que entregasse ao Carlos, para o Carlos entregar, então, para o Guardiola a camisa do Avaí. Ele fez isso essa semana passada, e ele me enviou a foto lá, que deu toda aquela repercussão. Legal. Enfim. Mas só explicando, né? A Fernanda, tu ainda é presidente da torcida? Isso, é que eu sou presidente da torcida oficial do Manchester City aqui no Brasil.
E eles fazem esses eventos para chamar os torcedores, enfim, eles são bem ativos, assim, é um exemplo mesmo a ser seguido, assim, todo o papel que eles têm, todo o carinho que eles têm para a torcida fora do país lá. E o Guardiola assume quando, Diogo? Em janeiro? Não? É o planejamento 2020, mas o Diogo não pode falar. Já vestiu a camisa, hein? Pensasse, pô, se ele chega aqui e comer um pastel de berbigão, não volta mais, cara. Não volta mais. Felipe, obrigado, tua saudação final aí. Obrigado, pessoal, pela companhia, pessoal que estava em casa também. Obrigado, Diogo, pela disponibilidade. Confesso que me empolguei ouvindo, né, as ideias do Diogo de fazer um planejamento baseado em dados, baseado em informações. Acho que isso diminui muito o erro, né? Como eu falei, o erro nunca vai ser zero, mas acho que vai ser muito importante para que o Avaí dê esse salto também dentro de campo. Como eu falei, fora de campo, acho que o trabalho de gestão financeira está sendo bem feito. Dentro de campo tem a melhorar, e eu acho que ano que vem há uma tendência, né, de o Campeonato Catarinense não ter ninguém na Série A. Espero que a gente fique, mas a Chapecoense corre risco de cair, Criciúma acho que vai se safar na B, Figueirense está brigando cair. Talvez seja um campeonato que haja menos pressão até em cima da gurizada. Acho que será acho que um bom momento até para botar em prática essa ideia de ter um time mais jovem até, né, com mais jogadores da base. Então, sucesso, espero que esse planejamento tenha êxito e que ano que vem a gente comemore não só conquista dentro de campo, como esse surgimento de vários jogadores, né, formados na nossa categoria de base, que eu particularmente gosto bastante, assim, quando o Avaí tem muitos jogadores caseiros e eu vejo eles se destacando depois. Acho que bate um sentimento de orgulho, né, saber que o cara saiu aqui do nosso time. Obrigado, Diogo, e uma boa noite. Vini, nosso colunista aí, obrigado pela participação, embora reduzida, mas enfim, não menos importante. Mais uma vez agradecendo a oportunidade e parabenizar o Diogo pela participação dele aqui, porque dentro do meu conceito e dentro da ideia que a gente tem, acho que foi realmente um momento de um renovo assim, para a torcida havaiana, porque realmente passa por uma mudança bem significativa dentro desse conceito que tu trouxe aqui e que eu acho que demorou para ser implementado. E para mim, assim como o Felipe falou, é uma esperança muito grande que tu continues nessa caminhada e obtenha sucesso aí. E como tu disseste que realmente vai ser avaliado a situação do departamento de futebol para o ano que vem, já deixo aqui o nosso intuito de que tu permaneças e que tenha condição de liderar ou integrar esse trabalho aí do Avaí pensando no ano de 2020. Mais uma vez, parabéns, e acho que o programa de hoje foi muito bom, foi muito bom mesmo. Então é isso. Obrigado mais uma vez ao Diogo, sucesso na nova função aí, tomara que continue, né? Permita, né? Continuaremos exercendo a nossa corneta com muita sabedoria, certamente, né? Sabe que não é nada pessoal, mas enfim, todo o sucesso do Avaí é sucesso também da gente. Obrigado, Diogo, obrigado, rapaziada, que esteve com a gente. Já o programa vai estar disponível em podcast também, para quem puder escolher, e a gente volta na próxima segunda-feira. Quinta-feira, né, tem Avaí e Vasco aqui na Ressacada, então encontraremos os amigos lá e encontramos todo mundo de volta na próxima segunda. Valeu, galera, obrigado e até semana que vem.